Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Mateus, aleluia, glória a Deus, capítulo 13, amém? Estarei meditando juntamente com a igreja, do versículo 24 ao 30, amém? Mateus 13, 24 ao 30. A parábola do trigo e do joio. Pôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E, quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhe primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-no no meu celeiro. Amém? Amém. Que palavra linda, né, irmãos? A palavra de Deus, ela nos edifica. Eu falo sempre que o manual do crente é a Bíblia. Você está com problema familiar? A solução está na palavra de Deus. Você está com problema de saúde? A solução está na palavra de Deus. Está ansioso? A solução está na palavra de Deus. Amém? E eu estou falando hoje que me mandou mensagem, glória a Deus, fui para a roça. Às vezes eu ando assim, né, meio desconectada, né, assim, meio alienada, glória a Deus. E outro dia eu falei, se eu melhorar na quarta-feira foi de Deus. Eu vou pedir o pastor para pregar. Mas que engraçado, eu queria falar sobre as virgens. E aí eu chego aqui, Jesus, cadê o texto? Cadê? Não acho. Eita, muitas vezes, irmãos, nós queremos vir para a igreja e muitas vezes a gente se prepara e não é aquilo que Deus quer. E Ele nos prepara. Eu quero dizer para os irmãos que há 15 dias foi uma semana muito difícil. E eu tive, os irmãos que estavam ali comigo, uma inflamação no nervo ciático e eu fiquei com a bênção, não estava aguentando nem andar. E não tive trabalho, só deitada. Quando eu levantava um pouquinho, eu não aguentava ficar em pé. E sentindo muita dor, de noite dor, de manhã dor, comendo com dor, tomando banho com tudo com dor. Já imaginaram? Você fala dor aguda o tempo todo? Foi assim. Mas, irmãos, eu creio que naquele tempo de dor, de angústia, o Senhor falava comigo. E Ele fala também com você. Muitas vezes, irmãos, nós entramos pelo caminho da murmuração. E aí eu vejo quão é importante nós estarmos aqui reunidos para adorar o Senhor. Quando eu cheguei aqui, outro dia nós fomos buscar o Davi, eu falei com o meu esposo: amor, qualquer hora vamos lá na casa da Darinha, o Fabinho, que eu estou com saudade deles. Acho que eu não estou indo na igreja, não estou vendo eles, estou com saudade deles, vamos lá deles. E vamos.
Irmãos, nós sabemos que Deus, Ele nos escolheu. E nós, como igreja, nós nos completamos. A minha dificuldade se torna sua dificuldade. A minha alegria se torna sua alegria. Quando nós entendemos a igreja com o olhar de Cristo, nós vemos que nós somos apenas servos. E nessa parábola nós vemos algo muito bonito, algo que Jesus nos ensina para as igrejas de hoje, porque nós temos uma mania altruísta de chegar para o outro e falar assim: pastor, está pecando, mandar, e começar a rotular o nosso irmão como se nós fôssemos perfeitos. E nós vimos aqui que esse produtor, ele semeia no campo. Mas quando ele vai dormir e quando essa lavoura começa a florescer, percebe-se que havia joio no meio da semente do trigo. E nós sabemos que o trigo, ele é extremamente parecido com o joio. É muito parecido. Para você chegar a separar o trigo do joio, você tem que ter uma experiência. Senão você pode arrancar trigo achando que é joio. E muitas vezes, irmãos, na igreja, a pessoa vem fraca, com seus defeitos, com suas falhas, com suas limitações. Nós, em vez de abraçarmos, o que a gente faz? Olha, Jesus não gosta disso. A palavra de Deus fala que não é para fazer isso não. Você está fazendo? Começamos a fazer apontamentos, em vez de acolher aquela pessoa e entender que um dia nós também passamos por esse processo de ser semente e crescer como trigo. Nós começamos a rotular, nós começamos a acharmos que nós somos perfeitos. Eu sou velha de igreja, anos de igreja, então a irmã Joaquina chegou, ela tem que entrar nos meus padrões de vivência do Evangelho, e começamos a maltratar as pessoas. E começamos a julgar as pessoas. E começamos a achar que o nosso jeito de adorar a Deus, de fazer as coisas para Deus é o certo. Não. Aqui na igreja, e vem. Se não for do jeito do pastor, então tá bom. É o jeito dele. Quem manda aqui é. Glória a Deus. Né? E o nosso pastor sempre nos dá, glória a Deus, esse exemplo de humildade, né? Sempre aberto para conversar, mas uso como uma simplificação. Esse produtor, ele chega para os seus empregados e eles dão a sugestão de retirar o joio, de arrancá-lo. Aí ele fala: e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio, e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E eles lhe disse, né, que era inimigo. E aí no verso 29, porém eles lhe disse: não, para que
para, ao colher o joio, não arranque também o trigo com ele. Então nós vemos aqui que os servos daquele homem dão essa sugestão: arranca, retira. Se o Senhor deixar o joio vai trazer um prejuízo para o Senhor. Vamos arrancar. Ele fala: não, arranca não, deixa. Irmãos, imagina se aquele produtor vai arrancar o trigo, o joio. O que poderia acontecer? As sementes estavam ali, juntinhas, cresceram, enraizaram juntas. O que acontece? Se arrancasse o joio, teria o risco de arrancar também o trigo. Aleluia, glória a Deus. E muitas vezes, irmãos, nós estamos na igreja. Eu quero dizer para você algo que pode parecer. Outro dia eu falando com meu esposo, difícil, mas é a verdade do Evangelho. Às vezes a gente acha que a confusão vai vir lá do mundo. Às vezes a gente acha que a fofoca vai vir ali de um desconhecido. Às vezes a gente acha que o problema vai vir de alguém que a gente não conhece, que a gente não tem amizade. Mas às vezes isso acontece na igreja. E por que isso acontece dentro da igreja? Meu querido, muitas vezes nós precisamos parar com essa ideia de ficar reclamando, murmurando. Porque muitas vezes Deus permite aquele tapinha atrás das costas para que você cresça, para que você amadureça, para que você tenha mais intimidade com Deus. E muitas vezes nós olhamos para o nosso irmão com um olhar de arrogância, com um olhar de julgamento, em vez de olhar com o olhar de Cristo. E eu me lembro uma vez que eu passei por uma certa situação e que me deixou muito triste, irmãos. E eu cheguei em casa, eu cheguei nervosa, e Deus me trouxe à memória essa palavra, que o joio, ele cresce junto com trigo. E eu falei: Jesus, e eu comecei a analisar aquela situação que eu passei, e eu numa postura muito arrogante. Senhor, o que fulano fez comigo não está certo, eu sou uma serva de Deus. E eu fiquei, irmãos, numa arrogância tremenda. E o Senhor falou para mim, tocou no meu coração, porque Deus fala conosco, irmãos. Quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós nos despimos do nosso orgulho, da nossa arrogância, Ele fala. Às vezes os nossos ouvidos estão fechados, porque estão ali: não, é do meu jeito. Se não for do meu jeito, fulano falou isso comigo, eu não gostei, eu não volto mais na igreja. Não, fulano falou isso comigo, Senhor, tem misericórdia de fulano. Nós mesmos, irmãos, quantas vezes, há poucos dias agora, eu comecei a entrar num espírito de maledicência, que eu falei: não, eu vou, falei com meu esposo, não, um fala uma coisa, e o inimigo começa, né, a trazer aquela suspeita. Ai, será? Fulano falou isso comigo. Então eu falei: não, eu vou na raiz do problema, porque a gente está entrando por um caminho que não agrada a Deus. Então lá resolvi com a pessoa certa, a pessoa falou: é isso. Pronto. Você cresce como trigo e enfraquece o joio. Muitas vezes na igreja nós temos a impressão também que o joio é o irmão. Não. São aquelas picuinhas, aquelas contendas, aquelas coisas que vão enraizando na igreja. E nós começamos a perder o foco de Cristo. Mas esse pai de família, esse produtor, ele entendeu que por mais que o inimigo tivesse semeado uma semente ruim no seu campo, ainda assim
Ele precisava de paciência para esperar o joio crescer, o trigo crescer, o joio crescer, separarmos, e um seria o quê? Jogado no fogo. E assim, irmãos, é a nossa vida com Cristo. Muitas vezes, será que nós temos sido? Eu me pergunto, Senhor, eu estou sendo joio ou trigo? Porque muitas vezes as nossas atitudes não é de uma boa semente. Muitas vezes a nossa atitude, sim, é do joio. Muitas vezes estamos tão cheios de arrogância, cheios de altruísmo. Eu posso, eu entendo, eu leio, eu conheço, e é assim, certo? Não. Se fôssemos falar em que é certo, se Jesus fosse por esse caminho, eu sou santo, perfeito, príncipe da paz, eu morrer por esse povo pecador, mortal, eu não imagino se passasse isso na mente de Jesus. Às vezes eu gosto de pensar e me colocar, Senhor, é muito amor, é muita santidade, é muita perfeição do nosso Salvador. Já pensou se Jesus pensasse sobre mim, sobre você assim? Eu morrer na cruz pela Terezinha, ela, pecadora, arrogante, mas Jesus não mudou isso. Jesus, mesmo sabendo que eu e você éramos pecadores, Jesus, mesmo sabendo que eu e você poderíamos, em certas ocasiões da nossa vida, entristecê-lo, desapontá-lo, porque muitas vezes nós desapontamos, sim, irmãos. Não é porque nós somos convertidos, não é porque nós aceitamos Jesus que nós deixamos de pecar. Eu tenho hora que eu faço coisa que Jesus, não foi eu, que eu me envergonho. E isso é bom, porque quando você se envergonha das coisas erradas que você fez, você está querendo viver o caráter de Cristo. Aleluia. Quando você tem um alerta do pecado, isso é bom. Porque há diferença entre pecado e iniquidade. Pecado vem da nossa natureza, nós nascemos pecadores. Mas, na minha concepção, a iniquidade é pior do que o pecado. Sabe por quê? Pecado é quando você faz algo, às vezes de forma impulsiva, às vezes você está nervoso, você faz aquilo e você volta e fala, Senhor, me perdoa, eu me arrependo. Mas a iniquidade não. Já é quando o coração do homem está endurecido, sabe que é errado, mas quer fazer. É errado, não estou nem aí, eu vou fazer. Esse pecado tem consequência. Não me interessa, vou fazer e pronto. E hoje nós estamos vivendo um evangelho muitas vezes pregado por aí de forma medíocre, onde as pessoas pensam, eu posso pecar, eu posso errar. Deus é perdão, Jesus me perdoa. Irmãos, até mesmo Deus, muitas vezes, eu creio que Ele no seu trono, Ele se entristece, Ele olha para nós e muitas vezes eu creio que Deus fala, não é? Como que o meu filho tem coragem de fazer isso? Como a minha filha tem coragem de fazer isso? Sabe que desagrada o meu coração? Sabe que me entristece?
E muitas vezes aí nós vamos entrando para aquele caminho do pecado, da arrogância, da iniquidade. E a gente já não tem mais esse alerta do pecado. O pecado já se torna algo tão comum, tão corriqueiro na nossa vida, que a gente já acha que é normal. Está errado, mas está normal. Assim é o joio. Está tudo bem. Sim, é preciso. A gente já teve em outros cultos falando sobre vir à igreja. Sim. É pecado vir à igreja? Não, não é pecado. Você está doente, não foi para a igreja? Tudo bem, glória a Deus. Olha lá na sua casa. Interceda pelo pastor, interceda pelas pessoas que estão aqui, porque o importante, o louvor edifica a nossa alma, engrandece a Deus, mas a palavra, ela edifica. É importante a gente estar aqui louvando, adorando a Deus, mas a palavra, ela renova. A palavra é alimento, a palavra é sustento, a palavra é caminho, aleluia, é luz. Glória a Deus. É alicerce para os nossos passos. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Glória a Deus. E nós estamos vivendo, irmãos, uma geração onde os crentes não têm procurado a ter a característica do trigo, tornando-se joio, já não ora mais, já não medita na palavra, já não tem sede de falar com Deus, já não sente a presença de Deus. Essa madrugada eu levantei, orei e falei: Jesus, eu tenho andado muito doente. Já contei aqui para os irmãos que um dia eu sonhei, e no meu sonho eu dizia: Senhor, eu ando muito doente. Ultimamente, irmãos, pastor Chile ali, que convive ali com a gente, vê, eu ando muito doente. E no meu sonho, de repente, aparece um homem alto, bem alto, moreno, forte, bem alto, barbudo, nunca vi na minha vida. Olhou para mim bem, eu baixinha, assim do meu lado direito, olhou para mim e falou assim: você está reclamando que está muito doente? O que foi feito para você era para matar. Irmãos, de repente eu levantei e fui orar. Sabe quando você sonha e você vê que aquele sonho é algo de Deus, é Deus falando com você? Eu falei: eita, glória. E eu falei: Senhor, eu quero sair dessa depressão. E sabe o que Deus trouxe para mim? Está reclamando? Um dia, há poucos dias, eu ouvi que depressão... Eu cresci aprendendo isso, irmãos, porque eu nem me considero católica, eu já contei essa história, né? Minha mãe se converteu muito... Eu era muito jovem ainda, com 5 anos, então eu me considero que eu nasci em berço evangélico. E eu cresci com aquela ideologia de que depressão é coisa do diabo. Depressão é resultado de pecado. E eu ouvi isso e eu fiquei muito triste. Eu fui para casa triste. Eu estava com minha mãe e eu ouvi isso. Eu cheguei em casa, no meu sofá, dobrei os meus joelhos e falei: Jesus, realmente, será que a depressão que eu sinto, Jesus, é pecado? Se for pecado, Senhor, me mostra aquilo que eu tenho feito, que tem desagradado, que tem sido abominável aos teus olhos. E aí, quando você abre seus ouvidos, quando você se dispõe a ser trigo na presença do nosso Deus, ele me disse: Elias andava de acordo com a minha vontade. Você acha que quando Elias estava lá no deserto,
uma caverna, sendo alimentado por corvo. Você acha que ele não estava depressivo? Você acha que Moisés, quando estava no meio daquele povo, na frente, governando aquele povo, para sair ali do Egito, sai do Egito, e quando Deus chama Moisés ali no monte, Moisés desce, ajuntaram um monte de ouro, um monte de coisa, e fizeram um bezerro e foram adorar. Deus me trouxe a memória. Como que você acha que Moisés se sentia diante do pecado daquele povo, o povo de Israel? Como que você acha? Você ainda acha que é o seu pecado que te traz para essa situação? Jeremias, Jó chegou a pedir a Deus, irmãos, a sua morte. E Deus, eu me arrepio de falar, e Deus falava comigo, como que você acha que estava a mente, o coração de Jó, quando perdeu tudo? Enfermo. Como que você acha que estava o coração de Jó? Como estava a mente de Jó na minha presença? E eu orei, eu pedi, Senhor, perdão. Me perdoa, Senhor. Me perdoa pela minha arrogância. Eu quero dizer para você nessa noite, muitas vezes, o tempo de dificuldade que você está passando não é por causa do teu pecado, que a gente pega o tempo todo. A gente pega em pensamento, em palavras, o tempo todo. O crente que acha que não pega, não precisa se converter. Porque a gente peca. Mas a diferença, meu querido, é que quando nós entendemos que a nossa dificuldade muitas vezes é Deus tratando para nos colocar em algo melhor. É tratamento de Deus. Às vezes aquela pessoa que está te perseguindo, aquela pessoa que está te humilhando, aquela pessoa que te faz raiva, te faz ira, não joga praga não. Ore. Às vezes é Deus usando empregado, servo de Jeová, para mudar a tua história, para mudar a tua vida. Irmãos, eu fico imaginando Moisés quando vai ali perante Faraó e ele com o coração duro. De repente Faraó fala que vai fazer e volta para trás. Imagina o coração de Moisés. Aí Deus tira o povo ali do Egito, abre o mar, ele toca na rocha, é água que jorra para o povo beber, está com fome, Deus manda cordões, mas é uma coisa, eu vou mandar, mas não é para guardar para amanhã. E o povo guarda. Chega no outro dia, está tudo fedendo, tudo cheio de bicho. Imagina, irmãos. Muitas vezes a gente briga, muitas vezes Deus está fazendo, mas a nossa característica não é de trigo, é do joio. Joio. Muitas vezes nós estamos ali ouvindo a palavra de Deus, mas não estamos só ouvindo, mas não estamos nos alimentando dela. Porque qual a diferença de ouvir e de alimentar da palavra de Deus? Porque quando a gente ouve a palavra e a gente sabe que é ela que pode mudar a nossa vida, que é ela que pode mudar a nossa história, que é ela que pode nos trazer para perto de Cristo, é ela que pode nos permanecer na presença de Deus, a gente quer fazer. Oh, glória! Você sai do culto e você fala, nossa, glória a Deus, amanhã vai ser um dia melhor. Mas quando a gente vem para a igreja com o posicionamento do trigo, às vezes o pastor vem aqui e ora e entrega uma palavra da parte de Deus, a gente fala,
gostei da palavra hoje não. Eu pensei que o pastor ia pregar, falar o que eu precisava ouvir. Eu estou precisando de ouvir uma profecia. Eu estou precisando de uma oração forte. Irmãos, a palavra, ela é imutável. A palavra de Deus é tão linda que ela nos traz o exemplo de Balaão. Imagina você, Deus usar uma jumenta para falar com um que está ali, com seus ouvidos, seu coração fechado para a palavra de Deus. E muitas vezes estamos assim. Deus está falando, mas é do meu jeito. Deus está mostrando, através da palavra, aqui, você tem que ir por aqui. Mas você quer ir para a direita. E o mais triste, porque muitas vezes estamos vivendo, ouvindo a palavra, mas não estamos nos alimentando dela, não estamos crescendo através dela, porque a palavra de Deus é santa, perfeita, imutável, profética. Irmãos, eu sempre falo que a Bíblia fechada pode parecer um livro comum, ainda assim é a palavra de Deus, mas quando você abre a boca de Deus falando contigo, é boa, isso aqui é boca de Deus. Quando a gente lê o fundamento da Bíblia, a gente vê que os homens de Deus, quando iam escrever o nome de Deus, eles lavavam as mãos. Não era de qualquer jeito, não. Isso, aquilo, quem sabe? Eu acredito. Uma vez uma pessoa disse isso. Eu acredito na Bíblia, não. Eu acho que esses homens aí, nem sei se esses apóstolos realmente estavam com Jesus. Eu acho que eles juntou um monte de homem religioso e quis escrever isso. Não, irmãos. Quando a gente vê em Isaías profetizava 40 anos antes da vida do Messias. E tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Aonde você vê um livro que o escritor fala e acontece do jeito que ele fala? Aonde? Quando a gente lê o Velho Testamento, a gente vê ali no tabernáculo, tudo tinha a ver com a personalidade de Jesus. Tudo retratava as coisas de Deus. Não! Quando Jesus morreu, o que aconteceu? O véu do templo se rasgou. E daí? Uma cortininha rasgada. Irmãos, quando nós não tínhamos comunhão direta com o Pai como a gente tem hoje, a gente não podia orar como nós fazemos na igreja, a gente tem um privilégio muito grande. O sacerdote, ele não poderia ter pecado, né? Pecado, eu digo assim, ele teria que estar preparado para fazer o sacrifício nesse sentido, porque ter pecado todo mundo tem, mas ele tinha que se preparar, ele tinha que orar, ele tinha que estar ali preparadíssimo para entrar no Santíssimo. Porque se naquele período ele tivesse cometido algum pecado que fosse desagradável a Deus, era amarrada uma corda na terra, e quando entrasse, o lugar era tão santo, a presença de Deus era tão forte naquele lugar, fisicamente, que o sacerdote, se ele tivesse pecado, ele caía morto. E ninguém podia entrar para tirar, tinha que puxar.
E quando Jesus morre, aquele véu, aquela cortina que significava a separação de Deus com os homens, ela se rasgou. E hoje nós temos acesso direto ao Pai. Aleluia. Glória a Deus. E, para terminar, 28. E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranque também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o, jogai em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Irmãos, a nossa prova, ela é leve e momentânea. Ai, irmã Terezinha, mas eu estou passando por um câncer. Ai, irmã Terezinha, eu perdi um ente querido. Ai, irmã Terezinha, eu perdi. A sua provação é leve e momentânea. Sabe por quê? Jesus, ele não nos prometeu ter uma vida perfeita aqui na terra. Ele prometeu sim que estaria comigo e contigo. Ele prometeu que aonde fosse impossível para mim, impossível para você, ele sim, ele vai agir. A Bíblia diz: pedi e dar-se-lhes-á, buscar e encontrarei. Então, muitas vezes, eu orei com fé, eu pedi, e Deus não me deu. Meu querido, eu penso assim, muitas vezes, eu penso num homem que ele não tinha condições financeiras, ele não sabia, ele não era piloto, e ele pede para Deus um avião. O que vai acontecer? Ele não vai ter um hangar para colocar esse avião, ele não vai ter condições financeiras para manter aquele avião, para pôr no combustível, e ele não vai poder pilotar porque ele não sabe. Assim somos nós. Muitas vezes nós pedimos, nós oramos, jejuamos, buscamos, e Deus se cala. Ou Deus não nos dá aquilo que nós estamos pedindo, sabe por quê? Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para você. Então não entristeça quando Deus se falar. Não se entristeça quando Deus disser não para você. Ainda assim é o melhor. E para fechar, Deus, ele não nos prometeu uma vida perfeita. Deus, ele não nos chamou para falar: olha, vem para a minha graça, porque na minha graça você vai ter carro novo. Venha para a minha graça, porque aqui você vai se tornar empresário, empresária, você vai ser rico ou rica. Porque eu sempre digo, irmãos, que riqueza é você saber viver com aquilo que você tem, você ser feliz com aquilo que você tem. Prosperidade não é situação financeira, é você olhar aquilo que você tem e ser grato, falar: obrigada, Senhor, pela minha casa, obrigada pela minha roupa, obrigada pela minha saúde. É ser grato com aquilo que Deus te deu. Aleluia. E eu quero dizer para você, a palavra de Deus está se cumprindo. Nós sabemos que é chegado os últimos dias. Desde criança eu ouço isso. E o inimigo, ele tenta colocar na nossa mente que não. Desde que você é criança, Terezinha, que você está ouvindo que Jesus vai voltar, a Bíblia fala que nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas que ele virá como ladrão. E o ladrão, ele não avisa: olha, hoje eu vou passar aí na sua rua. Se você não quer que eu te roube, blinda aí a sua casa, liga o seu alarme.
aciona logo a polícia para eu não te roubar. Não, ele te pega de surpresa. E que nós possamos, irmãos, estar preparados. Que nós possamos estar a cada dia louvando, adorando a Deus, porque iremos receber a nossa coroa de glória. Porque quando nós vivemos para Cristo, nós teremos novos corpos, nós estaremos ali no céu com Cristo. Mas aqueles que rejeitaram a sua palavra, aqueles que não quiseram viver de acordo com a sua vontade, aqueles que estão vivendo num caminho largo e não querem entrar pela porta estreita, o caminho e o fim vai ser como esse produtor disse: será queimado. E é isso o que a Bíblia ela nos promete, que se formos firmes e fiel com Cristo, teremos a nossa coroa de vitória. Amém? Amém.